E para esta nossa aula da Escola Bíblica Online Semeando Vidas, separei o capítulo de número 7 da carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo, queridos, ele explica aos então judeus, crentes e praticantes das leis de Moisés, que a lei ela é impotente para salvar o pecador. E neste capítulo de número 7, o apóstolo Paulo ele faz menção do casamento, para ilustrar que ao morrer o cônjuge, ou seja, a lei, o contrato ele é extinto. E assim como também, ao morrermos para o pecado, quando morremos em Cristo Jesus, os nossos pecados também são extintos. Mas o que Deus fez a respeito do pecado? Deus ele nos deu uma nova vida com relação ao pecado. E qual o princípio de Deus nos dar uma nova vida? Ele, com isso, ele manifesta em cada um de nós que o poder do pecado ele foi destruído. A atratividade do pecado, queridos, ela foi destruída. Não estamos mais sob o controle do pecado. E qual seria essa importância? Podemos estar certos de que o poder do pecado, queridos, ele foi aniquilado. E Deus também, com relação ao pecado, ele nos dá uma nova natureza. E para que isso? Para que agora você participe dessa nova vida. Considere você que a sua antiga personalidade, agora ela está morta. E que você está vivo agora em Deus. E qual a importância de você ter uma nova natureza? Agora nós podemos nos considerar indiferentes ao poder do pecado, porque fomos vivificados novamente, estamos vivos. Agora não mais escravos do pecado, mas sim tementes a Deus. E também Deus, com relação ao pecado, Ele nos dá uma nova liberdade. E o que seria isso, uma nova liberdade? É para que nós não deixemos que o pecado ele assumir o controle da nossa vida. Nós devemos entregar completamente a Deus a nossa vida. Aí sim seremos livres, e nós podemos escolher o nosso próprio Senhor, se queremos servir ao pecado ou se queremos servir a Jesus. E para isso, a sua importância com relação a isso é que podemos nos comprometer a obedecer a Cristo, dentro de uma perfeita liberdade, amigos. Vamos ler o capítulo de número 7 para que a gente possa debater e entender um pouco melhor deste capítulo. Esse capítulo ele tem como tema estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. E o que o apóstolo Paulo quis falar com relação a isso? Ele começa a dizer nesse capítulo 7 bem assim: não sabeis, vós irmãos, pois que falo aos que sabem a lei? Ele estava falando para aqueles que conheciam a lei, que a lei ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Isso é uma pergunta, que a lei ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a mulher, que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera,
se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, né? Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que o apóstolo Paulo quis falar nesses primeiros 6 versículos, do 1, né, até o 6. Vamos entender um pouco, né? Não sabeis vós, irmãos, né, pois falo aos que sabem da lei. O que ele quis dizer àqueles que sabiam da lei? Porque o apóstolo Paulo, querido, nesse versículo de número 1, ele mostrou que a lei ela é impotente para salvar o pecador. Potente. Aqueles que aguardam, e até a pessoa que já possui uma nova natureza, né? O pecador, ele é condenado pela lei. Aqueles que observam a lei, eles não conseguem cumpri-la completamente, né? São 613, né? E a pessoa que já possui a nova natureza, queridos, ela acredita, né? Ela acredita que a sua obediência à lei, né? Ela foi prejudicada pelos efeitos que tínhamos na nossa antiga natureza. Mas, mais uma vez, queridos, o apóstolo Paulo, ele declara que a salvação não pode ser alcançada, né, pela obediência à lei. Não que nós sejamos rebeldes, desobedientes à lei, não. Mas é que não importa quem nós sejamos, porque somente Jesus Cristo nos pode libertar e salvar. É isso que o apóstolo Paulo quer falar nesse versículo de número 1, quando ele menciona, né, que estava falando para aqueles que conhecem a lei, que tem domínio sobre, que a lei tem domínio sobre o homem, né, nesse tempo que ele vive. Porque é a lei que nos diz que estamos andando no caminho errado, né? E o apóstolo Paulo, ele também ali, ele usa, né, desses versículos do 2 ao 6, ele usa o casamento. Ele usa o casamento, né, para ilustrar nosso relacionamento com a lei. O que ele fala sobre isso? Né? Ele diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, né? Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Então ele diz aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo, que o relacionamento, nós temos um relacionamento com a lei, mas quando um dos cônjuges ele morre, né, esse contrato de casamento, ele fica anulado. Não tem mais, o cônjuge morreu. E também o que ele se refere que ao morrermos com Cristo, né, a lei ela não pode mais nos condenar, porque estamos já então unidos a Cristo. Seu Espírito, né, nos capacita a praticar boas obras para Deus. Então devemos servir ao Senhor não porque obedecemos a um conjunto de regras, não, mas porque o nosso renovado coração e mente, ele transbordam de amor por Deus, por Jesus.
Por isso que nós temos que servir ao Senhor, né, de todo o coração. Porque quando uma pessoa morre para o seu passado, né, e ela aceita a Cristo como seu Salvador, uma nova existência se inicia, queridos. Agora somos nova criatura, né? E a vida de uma pessoa descrente, ela está centrada em sua gratificação pessoal. Aqueles que não seguem a Cristo, né, eles têm apenas sua determinação como fonte de poder. Mas Deus, ele está no centro de cada um que vive uma vida cristã. E ele é o próprio Deus que fornece o poder para a vida cotidiana de nós cristãos. E toda a forma de avaliar o mundo, ela se transforma quando as pessoas se voltam para Cristo, né? Como a Bíblia diz, quando os olhos são maus, só vemos coisas ruins. Quando os olhos são bons, vemos as coisas boas de Cristo, né? E assim nós podemos avaliar o mundo, né? Através da visão de Cristo, com esse olhar de amor que Cristo tinha. Porque algumas pessoas, querido, elas tentam descobrir o caminho para Deus pela obediência a um conjunto de regulamentos, né? O apóstolo Paulo menciona, por exemplo, os 10 mandamentos. Porque frequentemente, né, frequentando fielmente uma igreja e praticando boas obras, tudo que conseguimos com esses esforços é uma frustração e desalento. Entretanto, queridos, o sacrifício de Cristo, ele abriu o caminho para Deus, né? Podemos nos tornar agora seus filhos apenas depositando em Cristo a nossa fé, sem necessidade mais de chegar a Deus pela obediência a regulamentos, né? Podemos nos tornar mais parecidos com Jesus se vivermos para Ele, dia após dia. Então, devemos deixar o Espírito Santo desviar os nossos olhares, né, do nosso próprio desempenho. Ah, não, é com a força do meu braço, não, é com a cesta básica que eu vou doar. Não, amor, não é com o nosso desempenho. Devemos dirigi-lo a Jesus, porque o próprio Jesus deixará livre, né? Deixará livre para servirmos com amor e gratidão. Isso é, servir em novidade de espírito, como o apóstolo Paulo fala no texto. Devemos agora servir em novidade de espírito, né? E o que é isso? Se obedecer a regulamentos, leis e tradições do cristianismo não é suficiente para sermos salvos, mesmo que pudéssemos manter puros, né, os nossos atos, nós estaríamos condenados, porque o nosso coração, queridos, e a nossa mente, eles são perversos, são rebeldes. Como Paulo, não poderemos encontrar alívio na sinagoga ou na igreja, se não procurarmos pelo próprio Jesus, né? Pelo próprio Senhor, porque Cristo, queridos, para obedecer, né? Para obedecer a Deus, ele veio ao mundo para morrer por nós pecadores e para nós obtermos a salvação que ele nos concede gratuitamente, é quando realmente o buscarmos, né? Aí sim, quando o buscarmos, seremos inundados de alívio e também de gratidão. E obedeceremos, né, melhor aos regulamentos, às próprias leis, quando conhecemos Cristo. Porque sabemos que roubar é pecado. Sabemos que roubar é uma transgressão da lei. Mas se fazemos, né, ao conhecermos Cristo, nós não mais faremos
né, esse ato, porque no capítulo passado, quando falamos das leis, vimos que os judeus, algumas das leis, eles preferiam morrer do que praticar aqueles erros, né? São 365 leis que falam que o judeu não deve fazer de jeito nenhum. E eles preferiam, alguns deles, morrer a cometer aquele erro, né? E nós, muito provavelmente, mas agora, né, nós estaremos motivados não mais pela lei, mas por amor e gratidão. Não pelo desejo de obter a aprovação de Deus. Não. Não estaremos simplesmente mais nos submetendo a formalidades locais ou legais, né? Porque existem leis de país para países, né? E agora, não só mais uma lei local, mas também as legais, mas procurando fazer a vontade de Deus de forma voluntária e amorosa. E no capítulo de número 7, versículo de número 7, né? Ele tem como tema que a lei, ela opera em nós a morte, mas a luta da carne com o espírito, né? E o que o apóstolo Paulo quis falar com a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito? Ele fala assim no versículo de número 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Se a lei não falasse que, né, cobiçar é pecado, o apóstolo Paulo diz ali que ele nunca saberia, ele não cometeria nenhum pecado, né? Nós cobiçamos o carro do vizinho, cobiçamos às vezes a mulher do vizinho, as coisas, né, do vizinho, né, até mesmo às vezes dos nossos próprios entes queridos, nossos irmãos, nossos tios, às vezes cobiçamos, mas o apóstolo Paulo ele quer dizer que se ele não soubesse pela lei que cobiçar era pecado, ele estaria livre desse pecado, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto este pecado, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que o apóstolo Paulo fala, que ele morreu pelo pecado. E o mandamento que era para a vida, achei que eu me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabes que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço.
E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal ele está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que a batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? E eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vamos entender um pouco esse versículo do capítulo 7, versículo 7, né? Até o versículo de número 25. O que o apóstolo Paulo quer falar sobre isso, né? Começando por onde não existe lei, não há pecado. Porque as pessoas, elas não têm condições de saber que seus atos, eles são maus. A não ser que a lei os proíba, né? Porque hoje em dia é proibido fumar em local público, né? Então, é proibido. Você sabe que ali você não pode, né? A pessoa que tem o vício do tabagismo sabe que não pode fumar naquele local, que é proibido, né? A lei de Deus, ela faz com que as pessoas elas entendam que são pecadoras, estão destinadas a morrer. Mas ela também, né? A lei, ela não oferece qualquer ajuda, porque ela apenas assegura que o pecado ele é real e perigoso, né? Se a pessoa matar, ela vai presa. Em alguns países vai ter sentença de pena de morte, vai ser sentenciada à morte. Então ela sabe que a lei ela não oferece qualquer ajuda, porque ela apenas assegura que existe o pecado. E o pecado é real e perigoso, e vai te levar até a morte, né? Imagina você um dia ensolarado, né? Você está lá na praia, aí você mergulha, e logo depois você lê um aviso lá na praia. Você está dentro do mar, já mergulhou, está ali nadando, aí você lê um aviso lá na praia. É proibido nadar, tubarões. É claro que seu dia vai ficar arruinado. Poxa, eu vim na praia para nadar, para mergulhar, não posso mais fazer isso porque tem tubarões. Aí o seu dia ficou ruim, seria a culpa do aviso, né? Você fica aborrecido com as pessoas que colocaram aquela plaqueta lá, cuidado tubarões, você vai ficar aborrecido com eles, porque a lei ela como esse aviso, queridos. Ele é essencial. Nós somos gratos por ela, porém, aquela plaqueta lá, aquele aviso de que tem tubarão, ele não vai te livrar do tubarão, não. Se o tubarão vier aí te abocanhar, ele vai te
fazer um estrago em você, até te matar, né? Mas é necessário aquele aviso. Então é isso que o apóstolo Paulo quer dizer ali nesse capítulo, nesses versículos, né? De número 7, versículo 7. Né? Porque, queridos, o pecado, ele engana as pessoas. Ele engana, né? Pelo uso errado da lei. Tá? Ela expressa a natureza santa de Deus e seu propósito para com as pessoas. Nós vemos lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, que a serpente ela enganou Eva, né? Ao mudar o foco da liberdade que ela gozava para uma proibição. Né? A serpente disse que se apenas tocasse naquela árvore, quer dizer, ela mudou um conceito que Deus tinha dado, que era não podia comer do fruto. Né? E desde esse momento, todos se tornaram rebeldes. Toda a humanidade, né? Se tornou rebelde, porque o pecado, querido, ele nos parece algo bom, né? Precisamente porque Deus disse que era algo errado, né? E como nossa natureza é contrária às leis, né? Então, ao invés de nós prestarmos atenção às recomendações divinas, nós as usamos como uma lista daquilo que devemos fazer. E quando sofremos a tentação de rebelar-nos, devemos considerar-nos, né, sob a lei, numa perspectiva mais ampla, à luz da graça e da misericórdia de Deus. Se enfocarmos, querido, o grande amor de Deus por nós, nós entenderemos que o Senhor, ele nos proíbe apenas de praticar aquilo que nos prejudicará. Vamos entender um pouco no texto, versículos 11 e 12, vamos ver o que o Senhor fala sobre esse tema. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se enfocarmos o grande amor de Deus por nós, nós entenderemos que o Senhor ele nos proíbe apenas de praticar aquilo que irá nos prejudicar, nos matar. Por quê? O salário do pecado, qual é? A morte. E isso o apóstolo Paulo está fazendo um ênfase, né? Aqueles irmãos que estavam ali em Roma, explicando para eles sobre lei e pecado, né? Porque a expressão, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, o que significa? Fui vendido à escravidão e o pecado é o meu senhor. Talvez seja isso uma referência à antiga natureza, que procura rebelar-se, tornar-se independente de Deus, queridos. Se eu, como cristão, tentar lutar contra o pecado, somente com as minhas forças, o que vai acontecer? Terminarei caindo diretamente nas garras do poder do pecado. Se eu tentar lutar contra ele com as minhas próprias forças, não bebo, não fumo, não me drogo, não adianta, vamos cair. Né? E Paulo, querido, ele nos transmitiu 3 lições. 3 lições o apóstolo Paulo
nos transmitiu que devemos aprender, né? E ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele aprendeu, né, ao tentar controlar os seus desejos pecaminosos, né? O primeiro foi o conhecimento, não serve como resposta. Vamos ver o versículo 9, o que ele fala aqui, no versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso no versículo 9. Porque onde não existe lei, não há pecado, né? Como ele bem frisou ali, né? E a expressão, né, eu morri, eu sou carnal, vendido pelo pecado, significa justamente isso. Que vivemos no pecado, né? E o apóstolo Paulo, nessa lição, né, o conhecimento não serve como resposta, porque o Paulo, ele era muito feliz enquanto não entendia o que a lei requeria. Quando aprendeu a verdade, ele percebeu que estava condenado. E 2, né, são 3 lições que o apóstolo Paulo aprendeu. A segunda lição, ele aprendeu que a autodeterminação não lhe trouxe o resultado esperado, né? Lá no versículo 15. Vamos lá no versículo 15. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Né? E ele fala, com relação a isso, né, que ele percebeu que ele pecava de uma forma que não lhe era agradável. Né? Ele pecava, mas de uma forma que não lhe trazia nenhum agrado. Né? E a terceira lição que ele aprendeu é que apenas tornar-se um cristão não elimina rigorosamente o pecado e a tentação da vida de uma pessoa. Tá? Ele enfatiza isso lá no versículo de número 22 ao 25, né? O que ele fala ali? Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Né? Então, nessa terceira lição que ele aprendeu, né, ele diz que para renascer novamente é necessário um momento de fé. Mas tornar-se cristão é um processo que dura a vida toda, querido. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele compara o crescimento cristão a uma exaustiva luta ou uma corrida, né? Portanto, o apóstolo Paulo, ele enfatizou desde o começo da carta aos Romanos, né? Ninguém é inocente neste mundo. Ninguém merece ser salvo. Nem o pagão que não conhece as leis de Deus, nem os cristãos ou judeus que as conhecem e tentam, né, cumpri-las. Todos nós devemos depender totalmente
da obra de Cristo para a nossa salvação. E não poderemos alcançá-la somente com um bom comportamento, amados. É isso que o apóstolo Paulo está passando para aquele povo, né, que estava ali em Roma. Porque isso é mais que o apelo de um homem desesperado. Ele descreve a experiência de todos os cristãos que lutam contra o pecado ou tentam ser agradáveis a Deus pela obediência às suas leis, sem a ajuda do Espírito Santo. Queridos, nunca devemos subestimar o poder do pecado e tentar subjugá-lo com nossas próprias forças. Por quê? Satanás, querido, é um tentador ardiloso e temos uma admirável habilidade de forjar desculpas. Em vez de tentar vencer o pecado por nossa determinação, né, devemos apoiar-nos na provisão de Deus, a fim de alcançarmos a vitória contra o mal. Porque o Espírito Santo, queridos, ele vive em nós e dá a todos nós esse poder. Se cairmos, né, com todo o carinho, ele estenderá a sua mão para ajudar-nos a nos levantar. 7 vezes cairá o justo, mas em todas elas o Senhor o levantará. Essa é a promessa. Né? No capítulo 7, versículo 17 ao 20, o apóstolo fala que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Né? O que ele quis dizer com isso? Agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Olha que o apóstolo Paulo, para falar isso, né? Parece ser uma boa desculpa para pecar, né? Não parece ser uma boa desculpa? Agora não sou, isso aí não foi não, foi quem estava dentro de mim que pecou, né? Isso não parece uma boa desculpa? Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nunca devemos, queridos, usar o poder do pecado ou de Satanás como uma desculpa, porque são inimigos já derrotados. O pecado já está derrotado, Satanás já está derrotado, né? Só que sem a ajuda de Cristo, o pecado ele se torna mais forte, né? E às vezes nós, como o apóstolo Paulo fala, às vezes ficamos incapazes de defender-nos contra seus ataques. E é por isso, né? É por isso que devemos vencer o pecado, né? Porque se buscarmos a ajuda de Cristo, não precisaremos ceder ao pecado, né? Porque a lei do pecado em nossos membros é a natureza pecadora que existe em nosso íntimo, querido. Isso que o apóstolo Paulo quer dizer ali nesse versículo de número 23 ao 25. Essa é a nossa vulnerabilidade. Essa lei se refere a tudo que existe dentro de nós e é mais leal ao nosso modo de viver antigo e egoísta, né? Porque estávamos o quê? Sem Deus. E essa luta interior, queridos, contra o pecado, ela foi tão real para o apóstolo Paulo, como é atualmente para cada um de nós. Por quê? Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo o que fazer a esse respeito. Todas as vezes que ele se sentia perdido, ele voltava à origem, né? Ele voltava para a sua vida espiritual e lembrava que ele já havia sido liberto por Jesus Cristo, porque ele teve encontro com o próprio Jesus. E quando nós nos sentirmos confusos e oprimidos por causa do apelo do pecado, que o pecado está entrando na nossa vida, nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, né? Devemos agradecer
a Deus por já ter dado a liberdade por intermédio de Jesus Cristo. E devemos fazer o quê? Deixar que a realidade do poder de Cristo, né, nos eleve para uma verdadeira vitória sobre o pecado. Porque já somos mais do que vencedores, querido. Somos mais do que vencedores, né? E o pecado, devemos deixá-lo. Porque isso nos separa de Deus, né? E é isso, esse capítulo 7 é o resumo disso, desse capítulo, né? É o que o apóstolo Paulo está falando. Não é com lei, mas sim com Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo que nos salva para a vida eterna. E por isso que ele diz que se algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e ele morreu, né? Porque o homem, ele precisa obedecer às leis, mas nós precisamos crer que Jesus Cristo é quem nos salva. E eu encerro essa aula te desejando uma boa noite, que você tenha uma boa noite de sono, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Shalom.